Boa, boa tarde a todos. É um prazer tê-los aqui conosco, né? Vamos falar aqui sobre o selo azul mais Caixa, né? E temos aqui conosco Angélica, né? Gerente. Deixa eu ver aqui que eu estou mesmo. Desculpe, Angélica, DG, não estou aqui sem seu... Angélica, gerente da Caixa. Silvia, gerente executiva responsável pelo selo, e Érica Regina, que é justamente a arquiteta que vai apresentar aqui o selo, tá certo? Temos também o Rodrigo Peleteiro, representando a Inova Empreendimentos e a MVL Incorporadora, né, com o case do Jaguar, né, que é justamente aqui em Salvador, Bahia, e Felipe Gross, em Corp Engenharia, com o case do condomínio residencial Iguatemi, né, que é do Porto Alegre, não é isso, Felipe? Então, vai ser bem dinâmico, vai ter uma apresentação, né, vai ser uma breve introdução, né, da Angélica, apresentação da Érica, a Silvia vai ficar disponível na hora dos debates. Temos a apresentação de Rodrigo, na sequência, e depois Felipe. Depois vamos fazer uma rodada de perguntas. Vocês podem perguntar aí, né, pela própria plataforma, e depois a gente vai agregar as perguntas, e para que a gente possa fazer uma coisa bem dinâmica. Eu fiz questão de a gente trazer aqui justamente os cases, né, para ver quais foram as dificuldades, o que é que efetivamente, né, viram de alterações que ficaram legais, o que é que poderia melhorar. Tem dois cases, um mais para médio alto padrão, o outro, né, médio padrão. Então, quer dizer, vai dar para a gente ter uma ideia do que está sendo apresentado e o que efetivamente já foi feito. Então, quer dizer, é possível se chegar, como é que chegou. Então, isso vai ser, acho que vai ser bem bacana, como a gente vai tá levando aqui essa live, tá certo? Então, que chamamos Diálogos CEBIC, é uma forma de a gente, como CEBIC, estar trabalhando e divulgando assuntos de importância para nosso setor. Angélica, então, passo a palavra para você fazer a introdução. Muito obrigada, Nilson, em seu nome, né, cumprimento a CEBIC e a todas as construtoras, todas as empresas aqui participantes, né, agradecendo já de antemão a oportunidade, né, de permitir que a Caixa Econômica possa abordar esse tema que nos é tão caro, que é sobre sustentabilidade, na construção, né, sobre o selo Casa Azul mais Caixa. Gostaria de cumprimentar também, né, em nome do Rodrigo, a MVL, incorporadora, Felipe, né, a Incorp, empresa que tive a oportunidade de trabalhar enquanto superintendência em Porto Alegre, né, então, bom revê-los nessa ocasião, né, colhendo já os frutos de sementes plantadas, né, em outros tempos, e realmente a todos os colegas da Caixa aqui presentes, também participam das nossas redes negociais, das nossas redes de habitação, os nossos engenheiros e arquitetos, né, que se empenham tanto aí realmente na divulgação e na análise dos projetos sustentáveis. Então, realmente, essa é uma oportunidade muito feliz, esse modelo de diálogo, porque realmente ele
é um produto, selo Casa Azul, um produto em construção, um produto que após 10 anos, né, foram 10 anos importantes para aprendizagem, para diagnóstico, para esperar também uma maturidade do mercado para essa temática, da valorização dessa temática da habitação. Então, esses 10 anos, eles não houve por parte da Caixa um interesse assim, de ganho de escala. O interesse era realmente verificar a absorção e a maturidade do mercado para o tema, para o produto da sustentabilidade socioambiental na construção. Mas, passado 10 anos, a gente identificou essa maturidade do mercado, essa absorção das construtoras, essa potencialidade, né? Qualquer certificação, qualquer selo, a gente olha sempre e busca o ideal, né? Seja uma certificação de qualidade, seja uma certificação de saudabilidade, também uma certificação de sustentabilidade. Mas ela também precisa dialogar com aquilo que o mercado está maduro e que está pronto para oferecer. E foi essa grande mudança que a gente procurou fazer, ouvindo muito, né, muitas construtoras, ouvindo o mercado, estudando, ouvindo também os técnicos, os especialistas, as inovações na área. E aí trazer um conceito de sustentabilidade que observe o empreendimento como um todo e que observe aquilo que as empresas brasileiras já estão prontas para oferecer. Né, o selo Casa Azul mais Caixa, ele é o primeiro certificado socioambiental efetivamente, genuinamente brasileiro. Isso nos dá realmente muito orgulho, né? A nossa empresa centenária, secular, né? Aí fazendo 160 anos, sempre buscando inovar. E a gente compreende que hoje a gente só pode estar consolidado no mercado de forma sustentável se os nossos negócios caminharem para esse rumo, né, sustentáveis. Então, hoje, custar menos, a melhor oferta, ela não basta hoje para o próprio mercado consumidor. A ética das empresas, ela é cada vez mais um ativo. Então, é isso que nós temos percebido e que nós procuramos exatamente trazer para os nossos ativos imobiliários cada vez mais. Nós vemos o selo Casa Azul como exatamente uma certificação de qualidade dos nossos ativos. E esse cuidado que a gente procura ter, que vai beneficiar os moradores, que vai dar mais satisfação para os usuários, que vai melhorar a imagem das nossas ativos aí enquanto instituição financeira, nos tornando mais sólidos. Isso se reverte também aí nas próprias instituições, né? A gente vê aí valorização de ações, a discussão de selos verdes, né? Os green bonds. Então, uma série de oportunidades de mercado que hoje, né, já se configura. E principalmente, né, como conversávamos, nesse momento que vivemos atualmente, o momento da pandemia, quantas questões do habitar, do morar, eles vêm sendo pensados, né? Hoje o morar, ele passa muitas vezes a ser também um local de trabalho e começa a ser muito relevante os custos envolvidos com energia elétrica, os consumos de abastecimento, né, de água, as qualidades ambientais, qualidade acústica, né? A gente está aqui num home office, numa videoconferência, então não ter os ruídos, os sons da vizinhança. A qualidade ambiental, a questão da saúde, né? Ambientes sustentáveis, edificações sustentáveis, elas têm uma melhor circulação de ar, uma melhor orientação solar. Então, a qualidade dos ambientes externos, ambientes abertos, áreas de lazer, e tudo isso dialoga profundamente com os elementos que estão trazidos aí no nosso selo Casa Azul Mais, nos nossos requisitos socioambientais, num cuidado que vai desde a escolha do material, desde a comunidade que ele está inserido, os empregados, a gestão de política desses empregados e
dos usuários aí dessa edificação. Então, a Érica vai apresentar um panorama breve, né? E principalmente a gente vai se colocar aí à disposição realmente para o diálogo e também ouvir e aprender. Temos todo o interesse em ouvir aí como foi a experiência, né, dessas nossas empresas, desses nossos clientes. Então, eu passo a palavra para a Érica fazer a apresentação. Sem dúvida, Angélica. Então, boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui minha tela. Já é visível para todos? Sim. Ok, então. Bom, então, primeiramente, queria agradecer o interesse, a oportunidade de fazer essa divulgação, de apresentar esse novo formato do selo Casa Azul mais Caixa. Acho que o selo hoje já vai muito além daquele objetivo inicial de tornar as construções sustentáveis um atrativo negocial, apenas negocial para os clientes. Hoje o mercado, como disse a Angélica, ele já está bem maduro e o mercado como um todo já está num caminho muito forte de reconhecer a necessidade do desenvolvimento sustentável e equilibrado do ponto de vista não só do meio ambiente, mas também econômico e social. Então, nesse sentido, o selo tem hoje como objetivos gerar benefícios ambientais, sociais e econômicos, tanto aos clientes pessoa física, como também aos clientes e empresas parceiras. E fortalecer ainda mais a marca da Caixa como um agente financeiro indutor da produção sustentável, inovadora e socialmente responsável. E de que forma o selo tem auxiliado no alcance desses objetivos? Valorizando empreendimentos que adotem soluções urbanísticas e arquitetônicas de qualidade, que incentivem o uso racional de recursos naturais na construção, que reduzam o custo de manutenção dos edifícios e das despesas dos usuários e que promovam o desenvolvimento social tanto dos moradores como dos trabalhadores. Bom, então, como a Angélica estava falando, o selo Casa Azul foi criado em 2009 e foi o primeiro sistema de classificação ambiental desenvolvido para a realidade da produção habitacional brasileira. Na época já estavam consolidadas certificações internacionais, como o LEED, como o Aqua, mas todos muito voltados a edifícios comerciais e corporativos com parâmetros internacionais. Então, na sua versão inicial, que foi de 2009 até o primeiro semestre de 2019, foram contratados 33 empreendimentos com o selo Casa Azul, totalizando mais de 10 mil unidades entre HIS e habitação de mercado. E após a reestruturação, que foi publicada em outubro de 2019, hoje nós temos 43 empreendimentos com o selo Casa Azul, que já ultrapassam 11.700 unidades. Então, aqui no painel ao lado, vocês podem ver alguns exemplos que demonstram bem esse caráter democrático que tem o selo Casa Azul, assim também como é a produção habitacional brasileira. Nós temos, então, empreendimentos desde habitação de interesse social, como o Paraisópolis e o Chapéu Mangueira Babilônia, em São Paulo e no Rio, respectivamente, como empreendimentos de mais alto e médio padrão. É o caso do Ilha Pura, no Rio, e o Terraços do Bosque, em Fortaleza, no Ceará. Então, apesar do alto reconhecimento que o selo sempre teve no mercado, foram apenas esses 33 empreendimentos certificados ao longo desses 10 anos. Ficou clara, então, a necessidade de realizar alguns ajustes para alcançar também aqueles objetivos iniciais do selo e enfrentar esses desafios após os 10 anos de existência, em especial adequar as diretrizes aos novos cenários urbanos, econômicos e sociais, incorporar inovações promovidas na construção civil, e otimizar o processo de análise, principalmente coordenando as etapas e os documentos, a análise de engenharia que já ocorre para a contratação do financiamento do empreendimento na Caixa. Bom, então, com foco nesses desafios, a transição para o selo Casa Azul mais Caixa, em outubro de 2019,
trouxe como principais alterações o novo nível de classificação diamante, o sistema de pontuação, a inclusão da categoria inovação, a emissão de identificadores específicos por categoria, que são os reconhecimentos nos temas de qualidade urbana, eficiência energética, gestão eficiente da água, produção sustentável, desenvolvimento social e inovação. A concessão do selo Casa Azul para empreendimentos já contratados, a redução de alguns critérios obrigatórios e a simplificação da documentação da análise, como eu já tinha falado. Hoje esse é o panorama dos projetos certificados com o selo Casa Azul no Brasil. Então nós temos no total 43 empreendimentos certificados, né, que foram os 33 da primeira fase e mais os 10 agora dessa segunda fase. Temos 22 empreendimentos certificados no Sudeste, 9 no Nordeste e 9 no Sul. Temos 3 no Centro-Oeste e estamos torcendo muito para ter a primeira certificação no Norte e iniciar esse trabalho aí também na região Norte. Esse aqui seria o portfólio, deixa eu movimentar aqui a tela. Esse aqui seria o portfólio dos empreendimentos certificados na segunda fase. Então, desde novembro de 2019, nós tivemos esses 10 empreendimentos, passando aqui, então, rapidamente, no nível diamante, nós temos o Jardim Toscana, em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, o Promenade Ponta Verde 2, em Maceió. Em nível ouro, nós temos o Jaguar Residence, em Salvador, o Morana Iguatemi, em Porto Alegre, o Vila Chiarise, na Moca, em São Paulo, o Vista Campo Grande, em Campo Grande, o Holt Place, recém-certificado, em São José do Rio Preto, e no nível prata, o Passeio Titá, em Gravataí, em Londrina, o Vitória Garden, aliás, em Ibiporã, Paraná, e também o Monte Helena, em São José do Rio Preto. E vários empreendimentos que estão em análise também, para receber a certificação. Como pré-requisitos, alguns critérios que antes estavam dentro do selo Casa Azul, eles passaram a ser pré-requisitos. Por quê? Porque, na verdade, são requisitos para que o financiamento seja contratado na Caixa. Então, eles são as regras dos programas e as linhas de financiamento da Caixa, o atendimento à norma de desempenho, as diretrizes SINAT, nos casos do uso de sistemas inovadores, né? Então, com a apresentação do DATEC válido, a política socioambiental do FGTS, se for um empreendimento com essa origem de recursos, e o Código de Práticas Caixa. Muito bem, então essa é a nova estrutura do selo Casa Azul mais Caixa. Anteriormente nós tínhamos 3 níveis de classificação, que era bronze, prata e ouro. Hoje nós temos também a classificação diamante, então são 4 níveis de classificação. O nível bronze, o empreendimento, o projeto, ele atinge, então, acumulando 50 pontos no atendimento aos critérios, ou então 2 reconhecimentos mais, 2 identificadores, esse hashtag mais em cada categoria. Para atingir a classificação prata, então são 60 pontos ou 3 identificadores mais. A classificação ouro, 80 pontos ou 4 identificadores mais. E a diamante são 100 pontos e obrigatoriamente o reconhecimento identificador mais inovação. Então, esses identificadores, conforme eu falei, eles são alinhados, né, coordenados com as categorias do selo Casa Azul. Então, nos temas de qualidade urbana, eficiência energética, gestão eficiente da água, produção sustentável, desenvolvimento social e inovação. Para a obtenção do nível de classificação, é a pontuação ou o hashtag, tá? Não são os dois, ou é a pontuação ou o identificador. Para obter qualquer uma das classificações, é necessário o atendimento de 15 critérios obrigatórios que estão espalhados por todas as categorias. Então, os obrigatórios são, de fato, obrigatórios para qualquer classificação.
e para a obtenção do nível diamante são previstos ainda 7 critérios obrigatórios adicionais. Os identificadores mais, então, eles são obtidos por meio da pontuação dentro de cada categoria. Então, cada categoria, ela tem uma pontuação específica, né? Ela varia de acordo com o tema. Por isso, a pontuação mínima para atingir o identificador também varia. Então, para a qualidade urbana, são 24 pontos do total de 34. Para a eficiência energética, são 20 pontos do total de 29. Para a gestão eficiente da água, 15 pontos do total de 22, produção sustentável, 15 de 22, desenvolvimento social, 15 de 20, e inovação são 10 pontos, num total de 29 pontos possíveis na categoria inovação. Vou passar aqui para... Esse aqui seria, na direita, seria um exemplo de certificação, então, que foi concedido recentemente também, em junho, para o empreendimento Vista, em Campo Grande. Ele obteve nível ouro e o identificador mais desenvolvimento social, por ter se destacado no atendimento dos critérios dessa categoria. Vamos supor que o empreendimento, o projeto, ele tem alguma restrição que seja impossível ele superar um critério obrigatório. Então, provavelmente ele não... existem portas de saída para esses critérios obrigatórios, ou seja, a gente até pode entrar um pouco mais para frente, mas assim, existem alternativas de pontuação desses critérios, sempre dentro do conceito de sustentabilidade, porém, se for de fato insuperável, o empreendimento também consegue isoladamente, sem obter o selo, isoladamente conseguir os identificadores por cada categoria. Então, ele não vai ter o selo nível bronze, mas ele vai ter aquele destaque, aquele reconhecimento da Caixa, que ele se destacou em eficiência energética, em gestão eficiente da água. Então, ele vai ter aquele reconhecimento no certificado dele, no projeto dele. Então, quais são as vantagens da certificação do selo Casa Azul para o empreendedor? Fortalecimento da imagem e reputação da empresa, é o melhor pacote de valor nas taxas de juros do financiamento SBPE, então existe uma redução no valor da taxa de juros do financiamento PJ com recursos SBPE. Para o adquirente, com certeza, qualidade de vida, conforto ambiental e a redução do consumo e das despesas mensais pela qualificação do empreendimento, além de ter também condições especiais para o financiamento da unidade vinculada a um empreendimento certificado, também no SBPE. E para a Caixa, com certeza, a qualificação e a valorização dessa carteira de ativos e a redução de riscos ambientais, sociais e de governança para todos os seus processos e para suas operações habitacionais. Quais são, então, as fases do processo para certificação e acompanhamento do selo? Primeiro, a entrega de documentos, né? Então, como eu falei, a reestruturação ela foi feita de forma a coordenar essa documentação da análise do selo Casa Azul com a documentação de análise de engenharia. Então, tudo que foi possível colocar dentro da documentação que já é entregue pela proponente para análise, isso foi colocado no checklist do selo. Então, a entrega dessa documentação, mais a carta proposta e os documentos são inseridos, então, no sistema de operações imobiliárias da Caixa. A análise é feita pelas nossas áreas técnicas, então é feita a vistoria territorial, que é a vistoria do terreno e a vistoria do entorno, né, que qualifica os critérios de qualificação urbana, a análise dos documentos e do projeto em si, das especificações, e a análise do plano de desenvolvimento social, que é específica para a categoria desenvolvimento social. Após a verificação de atendimento dos critérios, então é feita a classificação do selo e é concedida a certificação. O empreendimento já é contratado, então, com aquela classificação que ele obteve no selo Casa Azul. O contrato ele já vai com as cláusulas específicas do selo e também com a taxa de juros correspondente.
além da classificação e também os identificadores mais. O projeto recebe um manual de identidade visual que ele vai utilizar essa identidade visual do selo Casa Azul até para divulgação, para venda, placa de obra, inclusive. Durante a execução do empreendimento, então, é feito o acompanhamento e registro nos relatórios de acompanhamento da execução dos critérios que foram pontuados no selo. Então, existem 3 marcadores, que são com 30%, 70% e 100% de obra, e essas vistorias são feitas com um cuidado maior, com um olhar mais específico para o atendimento dos critérios do selo. Embora essas vistorias, vocês, a maioria já conhece, elas são feitas mensalmente e as especificações estão todas no memorial descritivo, no projeto, elas vão ser acompanhadas naturalmente aí durante a evolução da obra. Na conclusão do empreendimento, o proponente apresenta, então, os documentos finais para confirmação da certificação. Então, são 49 critérios distribuídos nessas 6 categorias. As 6 categorias, então, são qualidade urbana e bem-estar, eficiência energética e conforto ambiental, gestão eficiente da água, produção sustentável, desenvolvimento social e inovação. Eu vou passar rapidamente por cada uma dessas categorias, sem entrar muito no detalhamento de cada critério, até porque, como a gente está num diálogo, assim, é interessante a gente ter o espaço também para os outros palestrantes e depois para as dúvidas, né? Então, na categoria qualidade urbana e bem-estar, nós temos os critérios qualidade e infraestrutura no espaço urbano, relação com o entorno, assim, interferências e impactos no empreendimento, o critério coleta seletiva, melhorias no entorno, recuperação de áreas degradadas e contaminadas, revitalização de edificações existentes e ocupação de vazios urbanos em áreas centrais, paisagismo, equipamentos de esporte e lazer, adequação às condições do terreno e soluções sustentáveis de mobilidade. Sempre que você tiver um asterisco aqui, ele é um critério obrigatório e o diamantezinho, ele é obrigatório somente para classificação no nível diamante. Aqui na lateral, vocês vão ter a pontuação mínima para se obter o identificador mais nessa categoria. Então, passando para a próxima, eficiência energética e conforto ambiental, nós temos os critérios de orientação ao sol e aos ventos, desempenho térmico e lumínico, dispositivos economizadores de energia, medição individualizada de gás, ventilação e iluminação natural dos banheiros, iluminação natural de áreas comuns, sistema de aquecimento solar, geração de energia renovável e elevadores eficientes. Mínimo de 20 pontos para obter o identificador eficiência energética. Em gestão eficiente da água, nós temos os critérios dispositivos economizadores de água, medição individualizada de água, áreas permeáveis, reuso de águas servidas ou cinzas, aproveitamento de águas pluviais, retenção ou infiltração de águas pluviais. São 15 pontos o mínimo para a obtenção do identificador mais gestão eficiente da água. Na categoria produção sustentável, nós temos os critérios de gestão de resíduos da construção e demolição, formas e escoras reutilizáveis, madeira certificada, que passou a ter pontuação variável, coordenação modular, componentes industrializados ou pré-fabricados, pavimentação e calçamento com resíduos da construção e demolição, gestão eficiente da água no canteiro, e o mínimo de 15 pontos para obtenção do identificador mais produção sustentável. Na categoria desenvolvimento social, então, nós temos os critérios capacitação para a gestão do empreendimento e ação de educação financeira dos moradores, que são obrigatórios, e como critério de livre escolha, inclusão de trabalhadores e fornecedores locais, capacitação profissional dos empregados, mitigação do desconforto da população local durante as obras, ações para mitigação de riscos sociais, educação ambiental dos empregados e moradores, ações para geração de emprego e renda, ações de integração social entre moradores e moradores-comunidade, apoio na manutenção pós-ocupação, segurança e saúde no canteiro de obras, e o mínimo de 15 pontos para a obtenção do identificador mais desenvolvimento social. Na inovação, nós não temos critérios obrigatórios, né?
E como critérios de livre escolha, nós temos a aplicação do BIM na gestão integrada do empreendimento, a gestão para redução das emissões de carbono, sistemas eficientes de automação predial, que podem compreender automação de fachada, climatização inteligente, etc. Conectividade, que seria obrigatório somente para a classificação diamante, e compreende Wi-Fi, tomadas USB nas áreas de uso comum, ferramentas digitais que estimulem práticas sustentáveis nas atividades cotidianas dos moradores ou do condomínio, e possibilidade de adequação futura das unidades às necessidades futuras dos usuários. Então, acho que aqui vale a pena esclarecer um pouco mais, né, porque são propostas mais inovadoras. Então, essa possibilidade de adequação futura das unidades seria realmente o imóvel se adequar às necessidades da família durante o tempo de vida, ao longo, né, dos anos de vida aí dessa habitação. E as ferramentas digitais que estimulam práticas sustentáveis podem ser aplicativos ou outras ferramentas que podem ser utilizadas, então, pelos moradores ou pelo condomínio. E ainda existe um critério que é bem aberto, que seriam outras propostas inovadoras, que são propostas que a Caixa avalia para atendimento desse critério, né, e dentro da categoria inovação, que estejam voltadas também à sustentabilidade, à eficiência do empreendimento, que não esteja prevista aqui. Ela tem uma pontuação variável bem ampla, porque podem ser desde propostas muito simples, né, de repente voltadas à produção do empreendimento, como até edificações autossustentáveis ou condomínios autossustentáveis que ganhariam a pontuação máxima aí. Então, são no mínimo 10 pontos de 29 para obtenção do identificador mais inovação. Existe ainda o critério bônus, que a proponente pode apresentar. Então, ainda que não seja inovadora, mas que seja uma proposta, uma ação já utilizada pela construtora, ela pode apresentar se ela também for uma proposta e uma ação eficiente, do ponto de vista ambiental ou de sustentabilidade. E aí, para cada critério bônus aprovado, são atribuídos 2 pontos e existe uma limitação de 3 critérios bônus. Então, essas são aí as ações, né, as novidades do selo Casa Azul. E eu vou devolver a palavra, então, para o Nilson. Isso. Obrigado, Érica. Obrigado, Angélica. Né? É importante a importância dessa atualização. Você já está vendo a quantidade de gente que já tirou, né? De empresas que já tiraram nesse pouco espaço de tempo que vocês lançaram. E o objetivo nosso aqui é justamente, né, tá turbinando essa questão, até porque a gente tinha conversado um pouquinho antes de a gente abrir a live do nosso diálogo, a importância da Caixa, com 70%, 80% do mercado imobiliário, né, de estar, né, completamente engajado nesse assunto, um assunto que a gente leva muito a sério dentro da CEBIC, vem trabalhando há muitos anos nisso, né, e eu acredito que, como a Angélica disse, a gente está cada vez mais amadurecendo, vendo que esse é o caminho, que se nós quisermos lançar empreendimento, o empreendedor não estiver fora da sintonia com o seu cliente, tem que entrar, né, ainda mais depois dessa pandemia, em que as pessoas começaram a viver mais dentro do seu habitat, né, que é a sua moradia, né, você conforto térmico, acústico, né, você saber que está bem orientado. A sustentabilidade é isso, viver bem, e tem todo o casamento com a inovação tecnológica. Então, acredito que nós temos aí uma grande oportunidade de evoluir bastante, né? Esses pré-requisitos já elevam a nossa qualidade como a NBR, né? Já leva a nossa qualidade em relação ao que era do passado, e nós temos tudo aí, né, para avançar bastante. Quero agradecer, né, a presença de Carlos Henrique, né, que está conosco. Ele é o presidente da Comissão de Interesse Social da CEBIC. Carlinhos, se você quiser dar uma palavrinha ou quer
dar a palavra depois, você me diga aí, você comanda também aqui, né? Todo esse nosso esforço de tornar nossos empreendimentos cada vez mais sustentáveis. Quer falar agora, Carlinhos? Não quero falar agora porque eu vou ter que sair 3h30 para uma reunião com o Ministério da Economia. Certo, então fica à vontade. Só mesmo para parabenizar pelo evento, a gente vê que tem um nível de participação muito alto, né? Mostrando que é um assunto de interesse de todos, né? Das empresas, da Caixa, mas acima de tudo da sociedade. E parabenizar a Caixa pela essa nova formulação do programa, que se tornou mais acessível e mais motivador para que as empresas também participem, porque esse programa prestigia aquilo que o mercado também valoriza, né? E essa interlocução conosco, principalmente com a Comissão de Meio Ambiente, eu tenho certeza que a gente vai fazer desse programa um programa também dinâmico, tá, Angélica? Porque eu acho que o importante também é a gente manter a atualidade desse programa, né? Ele está bem concebido nesse momento, mas aquilo que não estava disponível ontem passa a estar disponível hoje, aquilo que estava ontem talvez já não seja mais tão desejado amanhã. Então, manter esse dinamismo do programa, manter ele sintonizado com o mercado, e isso vai manter a atratividade. E eu acho que aqui a CEBIC, principalmente através da comissão do Nilson, pode ser uma boa conexão do programa com o mercado, porque através da Comissão do Meio Ambiente, a CEBIC vem já de há muito tempo tentando trazer a conscientização, trazer a valorização e, acima de tudo, que o mercado possa perceber essas novidades e comece a pagar por isso, né? Porque a equação econômica da sustentabilidade ela passa a estar mais equilibrada quando o mercado dá valor a isso, né? E isso que eu acho que a CEBIC, inclusive, está iniciando um projeto de pesquisa para começar a perceber exatamente quais são os itens de sustentabilidade que, de fato, o mercado passou a considerar isso como agregador em benefício para as pessoas. E a gente tem certeza que isso é uma coisa crescente, é uma coisa demandada, e como já foi dito por muitos, nesse momento da pandemia, isso se torna muito mais latente. Então, eu gostaria de parabenizar todos e desejar aí que o evento possa trazer muito mais empresas. Ficamos felizes por ter aí o do Rodrigo Peleteiro, aqui da Bahia, junto com o Marcos Vieira Lima. São empresas que acreditaram no programa, que a partir daí já puderam certificar um empreendimento deles, que fica numa área bem valorizada de Salvador e que vai ser um belo cartão postal do programa. Então, parabéns a todos. Muito obrigado. Obrigado, Carlinhos. Eu sei que você é um grande incentivador junto com a gente aí. Temos muito o que fazer juntos. Antes de passar a palavra para Rodrigo, essa importância que Carlos falou agora, Angélica, de a gente estar sempre mantendo e sempre atualizando, né? Isso eu acredito que faz parte até dessa relação e dessa parceria CEBIC-Caixa, né? em todos os níveis de financiamento, de problema, ou seja, a gente está sempre conversando o que é que nós podemos fazer melhor e trazer esses cases foi com esse objetivo. O que está bom, o que pode melhorar, porque isso tem que ser dinâmico, porque é tudo muito dinâmico, né? Nosso mercado é muito dinâmico e eu acho que isso, nós não temos que botar isso aí ser uma fórmula que não vai mexer. A gente tem certeza que ela vai mexer. E aí vamos estar juntos, atualizando, colocando. É o que acontece aqui em Salvador com o IPTU verde. Cada vez mais a gente senta, reavalia, coloca, isso que a gente estava conversando antes um pouco. São esses instrumentos que somam e que dão incentivos ao empreendedor, ao comprador a comprar. E a você produzir empreendimento desse tipo. Na hora que você tem incentivos através do mercado, quem financia, é um incentivo para quem está pagando os seus impostos, né? E para quem está lá na ponta, né? Inclusive construindo, que é no caso aqui, a gente tem o IPTU verde, tem o Outorga verde, né? Eu, um pouco antes, tinha falando com a Caixa, já falamos com o pessoal da Prefeitura de Salvador para atualizar o selo azul da Caixa para você ter uma posição melhor dentro do IPTU verde. E são esses somatórios desses incentivos que a gente vai fazer para incentivar os novos empreendimentos. Gostaria de passar a palavra agora
para Rodrigo. Rodrigo, com a palavra, representando a Peli e a Inova e a MVL, com o case do Jaguar. Rodrigo? Pronto. Tá ouvindo aí tudo certinho, né? Isso. Tudo ok. Pronto. Eu vou puxar uma apresentaçãozinha breve que eu fiz aqui, só para ajudar na orientação. Tá aparecendo aí, né, para vocês? Sim, já está. Está sim. Pronto. Vai. Bom, eu vim apresentar, né, o case do Jaguar Residência, que é incorporada aqui pela nossa empresa Inova Empreendimentos, em parceria com a MVL Incorporadora, nossa sócia e parceira há mais de 12 anos. O empreendimento fica aqui em Salvador, na orla de Jaguaribe, e conseguimos aí o primeiro empreendimento com certificação da Casa Azul e no selo ouro logo, para coroar essa estreia. Né? Bom, nós somos desafiados aí pelo setor de habitação da Caixa a obter o selo, né? E o que engajou mais a gente a tá correndo atrás do selo foi realmente a redução dos juros, né? Tanto principalmente para nós na tomada do financiamento do empréstimo, quanto para os nossos clientes, e também por ser o primeiro empreendimento aí da Bahia com selo. Né? No início da análise do manual, a gente identificou que já atendia boa parte dos critérios do programa, né? Isso devido ao projeto em si, né? Que a gente tem adotado a filosofia de sempre fazer uma pesquisa de mercado antes de lançar qualquer produto. Isso ajuda muito a gente a fazer um ajuste fino dos nossos produtos, né? A definir os itens de lazer e esporte. E uma coisa que chamou muito nossa atenção foi que cada vez mais os clientes estavam dispostos a pagar mais por item de sustentabilidade. Era um item da nossa pesquisa e sempre apontando isso e evoluindo. Foi crescente os itens que eles topavam pagar mais para ter no empreendimento. Isso somado ao IPTU verde, né, que traz desconto para os nossos clientes de IPTU pós-entrega, e a outorga verde, que reduz a outorga onerosa, fez com que a gente realmente apostasse na inclusão desses itens de sustentabilidade nos nossos produtos, né? Porque traz vantagens econômicas e também comerciais para os nossos produtos. Eu fiz uma relação breve dos itens que a gente atendeu, vou passar rápido aqui, dando um detalhe de cada um, precisou adequar ou não, né? Nós, logo na carta proposta, atendemos 83 pontos, quando eu fui fazendo a análise, né? E depois eu fui separar aqui para a aplicação qual o percentual relacionado ao que a gente já vinha praticando, né? Eu estava falando antes que quando a gente pegou o manual, eu identifiquei que muita coisa já tinha por essas questões que a gente vinha adotando na empresa. Então, 35% dos pontos dos critérios que a gente atendeu já estavam relacionados ao IPTU verde, né, daqui de Salvador, que são os itens de coleta seletiva, onde ele fala para ter um local adequado, limpo, fácil de lavar e com ponto de água, né? Critérios de paisagismo, nós também estávamos atendendo, porque utilizamos piso permeável, temos telhado verde, que ajuda a diminuir a ilha de calor, estamos fazendo replantio de espécies nativas no passeio, e isso são critérios que vieram ajudar aí no item de paisagismo. Também soluções de sustentabilidade, né? Na mobilidade, na verdade, né? Nós temos bicicletários, temos vagas de carregador com carregador para carro elétrico, é o item que vem pontuar bem também no IPTU verde e ajudou a gente bastante. Dispositivos economizadores de energia, que nós já tínhamos iluminação em LED, sensores de iluminação nas áreas comuns do empreendimento, né? Geração de energia sustentável, nós já temos entregando aí, acho que está sendo prática na maioria dos empreendimentos aqui de Salvador,
entregar com placa solar, né, pelo menos para as áreas comuns, que foi o que a gente adotou também. Elevadores inteligentes, nós também fomos buscar isso com IPTU verde, né? Era até um item que preocupava, porque às vezes você pode achar que é caro, mas quando fui buscar, os nossos fornecedores, alguns já estavam atendendo isso sem agregar custo, né? Então, fomos para os elevadores inteligentes, dispositivos economizadores de água, também, né, buscando junto aos nossos fornecedores melhores apresentações com torneiras, que tem dispositivos de economizar água, acionador de descarga com dupla vazão, né, a depender do que você precisa fazer, e medição individual de água, era um item que nós já tínhamos. Um item importante de estar alertando aqui foi o aproveitamento da água pluvial. Isso a gente buscou pelo IPTU verde e ajudou a gente a atender o item de áreas permeáveis. Salvo engano, no selo azul ele pede 20% adicional de área permeável, que para áreas urbanas é um pouquinho pesado. Podiam até rever aí depois, Érica. E aí, uma solução que o próprio selo dá é você buscar aproveitamento de água pluvial, que junto com telhado verde e outras coisas que a gente tinha, acaba que ajudou a superar esse ponto que é obrigatório da áreas permeáveis, né? Então, já atingimos aí 35% dos pontos necessários por estar com o IPTU verde aqui no nosso empreendimento. Tá? Outros 30% dos pontos a gente atingiu por boas práticas que a empresa já vem adotando aí ao longo dos anos. Nós hoje somos certificados na ISO 9001, na 14001 e no OSAS 18000, que são certificados que a construtora tem aí para prestar serviço para outras empresas. Isso acabou por mudar um pouco a forma que nossa empresa vem atuando, né? Então, são itens que são obrigatórios no selo, mas que também são obrigatórios no nosso dia a dia há muito tempo, né? Como a gestão dos resíduos no canteiro, reuso de formas e escoras, praticamente prática, né, que a gente tem rotina em nossas obras, né? E também a busca por madeira certificada. Então, acabou que foram itens que a gente só foi marcar que eu estou atingindo e eu já tenho um registro desse por causa do sistema de gestão. Também a gestão eficiente de água no canteiro. Nós utilizamos o drywall hoje em boa parte das nossas obras, como em revestimento, tanto em divisão interna dos apartamentos. Estamos viabilizando deixar de rebocar as divisórias entre unidades distintas, né? E também forro, tudo com drywall, e isso ajuda a reduzir muito o uso de água no canteiro, que é o que pede o critério, né? Também a questão de mitigação do desconforto da população. Hoje, a gente sempre busca fazer a vistoria dos imóveis vizinhos, e uma coisa importante, a gente buscou uma fundação, né, um sistema de fundação que não impactasse, não trouxesse vibração para os nossos vizinhos. Areia, né, próxima à praia, poderia ser uma estaca cravada facilmente, mas para evitar vibração e justamente impacto para os nossos vizinhos, podendo trazer danos, optamos por hélice contínua, entre outras medidas como tela fachadeira e muitas outras coisas que já são práticas no nosso dia a dia. E também a capacitação de profissionais e educação ambiental dos nossos funcionários. Isso também a gente tem adotado bastante, é rotina. A gente geralmente tem escolinhas na obra, nos canteiros. A gente faz campanhas e educações através de palestras que já estão no plano de qualidade da obra. Temos também uma parceria muito forte com o SESI daqui, da Bahia, e ele sempre faz campanhas nas obras, né? Ele faz campanha de ergonomia, campanhas que trazem qualidade de saúde para os nossos funcionários, acompanham a alimentação tanto no canteiro de obras quanto
do dia a dia, né, das famílias, nossos funcionários, entre outras atividades que a gente atendeu facilmente aí, esse critério. Os outros 28% dos pontos, né, que a gente atendeu são relacionados ao projeto. Foi que aí são critérios obrigatórios alguns também, mas que nosso projeto já previa antes, né? Isso na análise e escolha do terreno já é feita a análise da qualidade, da infraestrutura e toda a relação com o entorno. Então, atendíamos os critérios aí obrigatórios, né? Um ponto que a gente conseguiu atender foi a ocupação de vazios urbanos. Nosso terreno tinha um hotel abandonado há muitos anos que realmente degradava a orla de Salvador. Então, a gente conseguiu, né, requalificar aquele ambiente e fazer um prédio bonito aí para ir ocupando esse vazio urbano. A medição individualizada de água e gás também, apesar de aqui em Salvador já ser uma obrigação, né, nós também adotamos isso há algum tempo em todas as nossas obras, até fora de Salvador. Então, sem custo nenhum, mais um critério aí atendido. E a possibilidade de adaptação a futuras unidades, tanto pelo uso do drywall, que é muito simples dos proprietários adaptarem a qualquer momento, né, quanto ao próprio projeto. Nós já lançamos ele com 7 opções de planta, né? Então, quando apresentei isso, rapidamente a gente atendeu ao critério. E mais um ponto aí, todos esses 93% quase dos pontos obtidos, nós não tivemos que fazer grandes ajustes no projeto, não tivemos que fazer mais nenhum investimento, por já estar, né, com selo do IPTU Verde e alguns critérios que já são rotina da empresa. Os outros 7% para chegar nos 83 pontos foram pequenos ajustes que a gente teve que fazer, tanto em documentos ou treinamentos adicionais que a gente veio a estar implementando no empreendimento. Eu coloquei aqui o coleta seletiva porque, apesar da gente já ter atendido os itens de casa de lixo que ele pede para estar atendendo, foi necessário fazer alguns ajustes bicho, como é que chama? Acho que eu até anotei aqui. Na convenção, né, e no regimento interno do condomínio. Desculpa, a gente teve que fazer esse ajuste na convenção, né? E também passamos a entregar containers de coleta seletiva e identificar a casa de lixo. Isso não estava previsto, porque não é um item fundamental a coleta seletiva do IPTU Verde. Aqui eles pedem para a gente fazer parcerias com entidades que fazem essa coleta. A gente não tinha atendido esse ponto, mas rapidamente adequou a casa de lixo para estar atendendo esse ponto do selo, né? A capacitação para a gestão do empreendimento, a gente também fez as adequações no regimento interno e na convenção coletiva e vamos preparar um treinamento para, na Assembleia de Formação do condomínio, estar apresentando isso para os moradores. A educação financeira dos moradores, a mesma coisa. Nós vamos fazer o treinamento, né, na Assembleia da Formação do condomínio. E aqui, Érica, é uma coisa também que eu pediria a vocês, talvez a Angélica, a ver a faixa de renda que a gente vai estar exigindo isso, né? Se não me engano, é obrigatório quando você vai para um empreendimento de alto padrão, você dá educação financeira para os moradores ali, a gente pode ficar um pouco constrangido ali no momento também, mas vamos fazer, né? E um item que a gente buscou, que foi fácil de pegar o ponto, foi a questão da conectividade, né? Vamos fornecer Wi-Fi e tomadas USBs nas áreas comuns, mas aí acabou que foi uma coisa que a gente decidiu botar também, pelo menos nas suítes dos apartamentos, para estar agregando aí essa qualidade para os nossos moradores. Então, você vê que foi basicamente adequar
questão documental, boa parte para apresentar a caixa, pequenos ajustes aí que quase não trazem desembolso financeiro para o empreendimento, né? Porque o IPTU verde também auxilia muito isso a gente na hora da outorga e também tem essa vantagem comercial para os clientes. Então, acho que era basicamente isso que eu queria trazer para vocês. O Nilson me pediu para trazer um pouquinho do que seria de melhoria, né, Nilson? Se fosse possível, a gente deixou de ter um empreendimento com selo azul no litoral norte aqui da Bahia, pela questão da qualidade de infraestrutura, né, o item 1.1, principalmente quanto a esse negócio do transporte público e a distância para pontos comerciais. Empreendimentos no litoral, talvez Alphavilles, Fazanos, que tem potencial de atingir a maioria da pontuação aqui do selo, inclusive até nível diamante, muitas vezes são afastados dos grandes centros urbanos, né? Então, tem empreendimentos que realmente você não tem uma demanda para essa distância mínima de transporte ou pontos comerciais. Acho que é uma coisa que a gente podia tentar adequar. Realmente, a gente, logo no primeiro critério desse empreendimento em Itacimirim, eu já não podia mais ter o selo. Então, é uma coisa aí que a gente pedia para rever. A questão do IT 1.4, melhoria no entorno, muitos itens eu atendia, mas ele não está muito claro, né, se você tem que atender parte ou totalidade. Tem alguns que a gente tem lá, tem escala de pontuação que você pode ir atingindo. O item 1.4 não está muito claro isso. Tinha uma coisa ou outra que eu não atendia, então eu preferi não arriscar na hora da pontuação, até porque a gente já estava no ouro, né? O item 5.4 também, mão de obra e fornecedores locais. Não está muito claro o que seria local, né? Principalmente em grandes centros urbanos. Aqui em Salvador, acho que minha mão de obra é toda local. Um ou outro não seria. Então, realmente, como a gente atender isso? Eu também não busquei para não ter depois um problema. E o apoio à manutenção pós-entrega, item 5.1. Esclarecer um pouquinho o que é que seria realmente obrigatório. Vocês têm um item alertas aos síndicos automáticos através de sistema. Isso o meu jurídico não recomenda, então é um item que eu não atenderia, apesar de hoje a gente já ter um manual de uso e operações bem robusto e bem completo, que foi desenvolvido aqui por empresas baianas em parceria com a ADEME. A gente passou lá 6 meses debatendo intensamente, mas aí tem um item que você fala assim, esse alerta ao síndico é obrigatório ou não? Talvez esclarecer como alguns outros pontos. Espero ter contribuído aí, Nilson. Qualquer coisa eu estou à disposição aqui. Obrigado, Rodrigo. Vai ser muito importante, porque tem algumas outras perguntas aí que tá, né, tanto no bate-papo aqui como no QIA, né? E vocês palestrantes podem até identificar alguma dessas perguntas que, se vocês quiserem, né, responder, vocês podem fazer. Tem muita coisa aí direcionada à Caixa. Angélica, Érica, se quiser pontuar aí algumas coisas, o pessoal está falando aí do norte, que não tem a dificuldade, eu acho que isso depois, lá na frente, a gente vai falar, tá certo? E o objetivo é justamente, dentro dessa troca de informações, né, eu conversei um pouquinho com o Rodrigo, justamente isso, talvez para empreendimentos, né, diferenciação de empreendimentos, principalmente de alto luxo, voltado para em frente ao mar e tal, né, você determinados pré-requisitos talvez não sejam interessantes, não caibam ali, pode ser trocado por outros. Quer dizer, isso é um debate que a gente pode fazer depois. Vamos, né, avançar. Felipe, a palavra é sua. Tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo bem? É bom, Felipe, você aí é do Rio Grande do Sul, nós trouxemos aí o Nordeste, né? E agora estamos falando do Rio Grande do Sul. Essa é a parte forte da CEBIC, que está em todos os estados, né? Todas as federações, e você ter essa troca tão rica. Com certeza. Posso compartilhar minha tela aqui? Pode, vai em frente. Então, tá.
qual tela está aparecendo? Está aparecendo a capa aqui? Está sim, Felipe. Está sim. Tá. Então tá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Grossi, eu tenho 27 anos, eu sou engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Eu sou de Porto Alegre e eu trabalho na Incorp Morana desde 2016. Eu sempre atuei dentro dos canteiros de obra da empresa. Em paralelo, eu venho conduzindo algumas questões aí de sustentabilidade dos nossos empreendimentos. Bom, então, eu fui convidado para representar a Incorp Morana nesse diálogo e eu quero compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência aí com esse novo modelo do selo Casa Azul da Caixa. Bom, hoje a maior parte dos nossos empreendimentos, eles são do Minha Casa Minha Vida, e mesmo se tratando de edificações econômicas, né, a empresa ela vem percebendo que a sustentabilidade e qualidade, elas não dependem do preço, né? Vem sendo possível entregar um produto com alta qualidade, alinhado com questões de sustentabilidade e que estejam dentro do nosso orçamento, né? Antes de trabalhar na Incorp Morana, eu estagiei no setor de engenharia da Caixa, na gerência habitacional de Porto Alegre, e eu lidei bastante aí com análise de viabilidade, com proposta de financiamento, com elaboração e medição de PLS. Então, eu conheço um pouco da estrutura de processos do banco, né? E como as análises do selo azul, elas envolvem um fluxo de informações aí bastante grande, né? Já antecipando para vocês, é importante que se consiga estabelecer uma via de comunicação bem sólida com quem está avaliando a proposta da certificação. Bom, como vou mostrar para vocês mais para frente, isso vai ajudar aí a dar celeridade para o processo. Bom, então, pessoal, primeiro eu vou apresentar um pouco da empresa, tá? A Incorp, ela é uma construtora fundada em 91, ela já atuou com obras industriais, comerciais e residenciais de diferentes padrões, todas em Porto Alegre e na região metropolitana. Em 2009, ela se especializou na execução de empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, quando ela criou uma linha de produtos voltada, né, para edificações econômicas. Essa nova linha ela deu origem à Morana, que é uma marca vinculada aí à Incorp, então nos transformamos na Incorp Morana. Eu vou passar rapidamente aqui pelos empreendimentos, tá? Todos os que eu demonstrar agora, eles são empreendimentos da linha econômica. A gente começou então nesse segmento com o Mirassol em 2009, ele fica em Gravataí, que é uma cidade vizinha a Porto Alegre. Veio depois o Alto do Bosque, né, no bairro Agronomia, em Porto Alegre. Reserva da Figueira, também no bairro Agronomia, em Porto Alegre. Esse é o Viamonte, todos eles do segmento econômico, né? Esse fica na cidade de Viamão, no centro, é uma cidade vizinha a Porto Alegre. Mais recentemente, né, entregue entre 2015 e 2016, esse é o Passeio Centrale. Eu lembro de participar do evento de entrega das chaves desse empreendimento quando eu ainda era estagiário lá na Caixa. O Vila Bela, na Zona Sul de Porto Alegre, 200 unidades. Esse é o Videcense, também na Zona Sul. Esse foi a minha primeira obra pela empresa. Ele é um empreendimento muito bonito, assim, totalmente arborizado. Ele é cercado por uma área de preservação bem grande. Sítio Jundiaí, entregue no final de 2018, na Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre. Esse é o Santa Isabel, com as fases 1 e 2 entregues no ano passado, a fase 3 em processo de execução ainda. Solar da Estância, também em fase de execução. E esse é o Passeio Città. Bom, esse aqui ele foi o precursor aí do selo Casa Azul, ele foi o primeiro empreendimento a conseguir a certificação. Nós obtivemos o nível prata com os identificadores de mais gestão eficiente da água e mais inovação. Eu trabalho nessa obra e ele serviu como um estudo de caso para toda essa questão aí, né? Então, ele é composto por 3 torres de alvenaria estrutural, lajes pré-fabricadas, são 260 apartamentos e 10 pavimentos em cada torre. A infraestrutura de lazer dele, como de todos os outros nossos empreendimentos, é completa, tem muita coisa mesmo, muito item de lazer, e ele está no processo final aí de execução. Bom, aqui é uma foto que eu tirei dele na semana passada, ele está bem avançado. Por fim, então, a gente tem o nosso nível ouro, que é o Morana Iguatemi. Ele é um empreendimento que ainda não foi lançado, mas que ele já possui aí o selo Casa Azul no nível ouro, com identificação, com o identificador mais inovação. São 200 unidades, ele tem rooftop com churrasqueira, ele tem espaço pet, piscina, várias coisas bem bacanas mesmo.
Bom, então agora que eu apresentei um pouco da empresa, vamos conversar sobre a nossa experiência com o selo. Esse assunto de certificação socioambiental surgiu em 2018. Na época eu estava definindo o tema do meu trabalho de conclusão. Inicialmente eu queria fazer alguma coisa relacionada ao orçamento de obra, planejamento de obra, mas aí o Alexandre, que é um dos sócios da Incorp Morana, ele foi visitar o canteiro da obra que eu trabalhava. A gente conversou um pouco sobre o meu TCC e ele sugeriu que eu fizesse algo envolvendo sustentabilidade e certificações assim em geral. Eu lembro bem que ele disse que estava faltando braços aí para essas questões e que seria algo interessante de colocar em prática na empresa, né? Mas eu confesso que assim, no primeiro momento eu pensei, aqui que eu vou falar para esse cara, né? Tá aqui o diretor da empresa querendo me dizer que ele vai instalar, sei lá, painel solar no empreendimento Minha Casa Minha Vida. E hoje eu reconheço que esse pensamento estava errado, né? Porque primeiro, é possível sim tu instalar painel solar no empreendimento Minha Casa Minha Vida, e segundo, porque uma certificação socioambiental, ela vai muito além disso, né? Então, na época, a gente buscou entender um pouco mais sobre outras certificações, pesquisamos sobre o selo Procel Edifica, sobre o processo Aqua e até sobre o LEED Green Building, né, que é uma certificação bem mais extensa. Mas a gente percebeu, como o pessoal já falou, né, que o selo Casa Azul ele oferecia o maior número de critérios que a Incorp Morana já atendia nas suas práticas cotidianas. Então, a gente viu que com pequenas modificações no escopo dos projetos, a gente poderia ampliar significativamente aí a riqueza do nosso produto. E daí eu abracei a causa aí, né? A gente ficou bem motivado a estimular ainda mais as práticas sustentáveis dos nossos empreendimentos, né? Conseguir trazer uma redução de consumos de recursos, né? E dos impactos negativos da construção. E vimos que não seria muito difícil, né? Gerar economias nas contas de água, de luz dos moradores. Então, a gente percebeu que seria possível incluir sistemas mais eficientes já no escopo dos projetos, seria uma forma de tu estimular, né, a busca por soluções inovadoras, e ainda a gente estaria ampliando o brand value, né, o valor da marca Incorp Morana no mercado. Ao mesmo tempo, a gente viu que seria uma maneira saudável, né, de nos alinharmos com os objetivos da Caixa, que são de realmente estimular uma produção habitacional que seja orientada, né, estabelecer uma relação de parceria entre o banco e a construtora e também obter o reconhecimento disso tudo pelo cliente Minha Casa Minha Vida. Bom, então, sobre a certificação, né, o novo modelo, como já foi dito, ele é composto por 49 critérios, sendo 15 obrigatórios, 34 de livre escolha e mais os critérios bônus. Os 49 critérios eles são distribuídos, né, nessas 6 categorias e, de maneira geral, eu vou comentar cada uma delas, eu não vou apresentar todos os critérios, eu vou mais trazer a nossa experiência nos critérios, porque senão ia acabar, né, ficando um pouco repetitivo. Mas tudo que eu apresentar aqui, ou ele aparece nos 2 empreendimentos, o critério, né, ou em algum dos 2. Bom, então a primeira categoria é qualidade urbana e bem-estar. Ela envolve questões aí de infraestrutura do entorno do empreendimento, né, com a presença de determinados comércios e serviços, elementos paisagísticos, né, equipamentos sociais de esporte e lazer. Nossos empreendimentos são bem fortes nesse sentido. O Morana Iguatemi ele tem quase 20 equipamentos, né, é bem legal mesmo. Questões de mobilidade urbana, com os bicicletários entrando como uma solução ainda simplificada, né, de mobilidade urbana. Adequação às condições físicas do terreno, bem interessante também, o terreno do Morana Iguatemi, que é o nosso nível ouro, ele possui uma declividade praticamente constante, então as edificações elas foram projetadas de modo a quase zerar os volumes de corte e aterro. A segunda categoria, então, é eficiência energética e conforto ambiental. Ela envolve questões de desempenho térmico acústico. No CITAR, que é o nosso nível prata, a gente utiliza um sistema de atenuação acústica nos dormitórios, né? Uma membrana aplicada no piso, como se fosse uma pintura. Eu vou mostrar uma imagem disso mais adiante. Orientação solar das edificações, né? Muita atenção a esse critério nos empreendimentos, principalmente aqui no Sul. Presença de lâmpadas eficientes, todas as 700 lâmpadas que a gente tem nas nossas torres, elas são de LED e elas têm o selo Procel. A setorização dos sensores de presença, isso é uma coisa que a gente alterou
nos nossos projetos elétricos em função da certificação, porque como geralmente as nossas torres elas são muito compridas, né, não tem por que 20, 24 lâmpadas em um pavimento acenderem todas ao mesmo tempo, toda vez que alguém entrar. Então, nós melhoramos esse aspecto e a gente acredita que isso vai também trazer uma melhoria aí para as contas de luz do morador. Daí tem questões de medição individualizada de gás e, por fim, os elevadores eficientes. Aqui eu quero fazer um parêntese sobre os elevadores. Os elevadores do Città, eles têm um sistema regenerativo de energia, chama-se Drive Regen, que funciona de modo parecido com o sistema CARES da Fórmula 1, mas no caso do elevador, a energia dissipada durante a frenagem, ela não é armazenada, né? Mas sim ela é reaproveitada pelos equipamentos que estiverem aí ligados na mesma rede elétrica do elevador no momento em que acontece essa dissipação energética. Então, aqui em amarelo, consegue ver a energia elétrica consumida na cabina, né, subindo totalmente cheia. Em verde, o benefício energético, o saldo energético com a cabina descendo e freando totalmente cheia. Bom, então voltando, a terceira categoria é gestão eficiente de água. Nosso empreendimento do Passeio Città, ele tem esse identificador mais gestão eficiente da água. Contempla questões de permeabilidade do solo, sistemas de amortecimento de água das chuvas, como eu vou mostrar umas fotos para vocês mais adiante, sistema de reuso de água das chuvas, que é algo que nós inserimos no escopo dos nossos projetos após a nossa experiência com a certificação, dispositivos economizadores de água, né, com o que o Rodrigo já comentou também, com o sistema de duplacionamento das bacias, né, isso gera uma redução considerável no consumo de água e o custo para implementar o sistema também não é muito caro. Medição individualizada de água também. A quarta categoria chama-se produção sustentável. Ela aborda questões aí da gestão dos resíduos da construção, a correta destinação dos resíduos, questões de logística reversa e outras práticas que a Encorp e a Encorp Morana já tinha no seu dia a dia, né? Sobre esses outros dois critérios, formas e escoras reutilizáveis e componentes pré-fabricados, Rodrigo também falou que eram práticas do dia a dia deles, né? Eram dos nossos também. Diferente da estrutura convencional de pilar e viga, os nossos empreendimentos eles são de alvenaria estrutural, né? Então a alvenaria estrutural ela praticamente não utiliza formas e escoras, né? E como as nossas lajes elas são nossas lajes e escadas elas são pré-fabricadas, ou seja, elas chegam prontas na obra, a quantidade de escoramento é muito pequena. Então, pode-se dizer que esses dois outros critérios também já eram uma prática aí do nosso dia a dia. A penúltima categoria é desenvolvimento social. Ela aborda aí questões da capacitação para a gestão do empreendimento, né? Isso deve ser feito através da elaboração de um plano de desenvolvimento social do empreendimento, que traz questões aí de formação do conselho, a definição do síndico, utilização dos manuais, a manutenção das instalações, entre outros. Capacitação profissional dos empregados, que também é uma coisa legal, que a Encorp Morana pratica. Ela dá um benefício financeiro de até R$350 por mês para pagamento de mensalidades de cursos de alguns dos nossos funcionários, né? Também tem aí a questão de educação ambiental dos empregados e moradores. A gente faz a questão, principalmente com os empregados, né, os DDS durante a semana, no canteiro de obra. Apoio na manutenção pós-ocupação. Enfim, vários aspectos aí que a gente já cumpre. Bom, por fim, é a categoria 6, inovação. Como o nome já diz, ela aborda aí sistemas e tecnologias inovadoras, como, por exemplo, a utilização do BIM na gestão integrada do empreendimento. Hoje, a empresa ela faz a modelagem 3D e ela pratica a construção 4D, 5D, né, que é essa integração entre planejamento e custo. Tem também questões de conectividade, né, instalação de tomadas USB e Wi-Fi nas áreas de lazer, e ainda, além de outras, né, propostas inovadoras que o selo permite, com esse critério, outras propostas inovadoras, né, ele permite que a gente inclua. Então, aqui, por exemplo, essa foto está representando a utilização do BIM 360, né, para visualização do modelo em obra e também para verificação de clashes, né, na compatibilização. As plantas dos nossos projetos de alvenaria, de elétrica e de hidráulica, elas possuem um QR Code que te direciona para um aplicativo onde tu consegue visualizar em 3D as informações que estão em planta, né? Isso é muito bom para usar no canteiro, eu utilizo bastante isso no canteiro.
Aqui os modelos 3D BIM separados por disciplina, né? A união deles gera o que chamamos de modelo federado, né? Aqui o estrutural, o hidrossanitário, o elétrico, todos eles juntam, e o arquitetônico, né? Juntos formam um modelo federado. Levantamento topográfico com drone, isso gera um aumento na precisão de 30% aí nos volumes de corte e aterro. Esse é um terreno do Solar da Estância, ele não é de nenhum dos dois empreendimentos que possui o selo. Ele não possui, mas essa prática da empresa poderia ser aproveitada aí como uma prática inovadora. Bom, essa parte de inovação, ela é bem completa na empresa, e não é à toa que os nossos 2 empreendimentos certificados, eles possuem o identificador de mais inovação. Bom, então vamos falar um pouco das dificuldades aí que a gente teve. Por se tratar de um modelo novo da certificação, né, lançado há pouquíssimo tempo, a gente teve que ir se adaptando, né, aprendendo junto, em conjunto com a Caixa. Foram várias reuniões debatendo as particularidades de cada critério, consultamos algumas vezes a matriz do banco, porque apesar de as diretrizes dos critérios elas serem muito bem detalhadas, o procedimento de implementação em si, o formato de entrega da documentação comprobatória, ela ainda deixa um pouco de dúvida, né? Alguns critérios, eles possuem subjetividade, né? Eles são passíveis de diferentes interpretações. Outra dificuldade que a gente teve foi em certificar um empreendimento que ainda estava em fase de projeto, né, como foi o caso do Morana e Iguatemi, o nosso nível ouro. Foi necessário que os projetos estivessem praticamente em um nível de detalhamento executivo, quando eles ainda estavam passando da fase de análise de viabilidade para um projeto preliminar. Então, a gente teve que acelerar bastante, né, o nível de detalhamento dos projetos para conseguir comprovar que nós cumpriríamos os critérios. E uma última questão de dificuldade, assim, que é bem pontual, né, que foi difícil, encontrar no mercado aqui do Rio Grande do Sul as lâmpadas certificadas nas especificações que a gente desejava. Tem uma lista, né, da Procel com modelos, marcas e fornecedores, mas foi difícil encontrar a especificação que a gente precisava. Só uma dificuldade a mais, assim. Bom, sobre os benefícios aí e aprendizados, aquilo que eu falei no início, né? A gente teve a percepção de que qualidade, ela independe do preço, né? É possível tu entregar um produto de alta qualidade em edificações econômicas. A sustentabilidade, ela é um processo evolutivo, não é algo que tu implementa da noite para o dia. A gente aprendeu também que práticas inovadoras, elas surgem quando tu procura soluções que estão fora do nosso escopo, né? Coisas que a gente não conhece. E também aprendemos que o reconhecimento dos clientes aí gera novos clientes. Bom, para finalizar, eu vou passar rapidamente algumas imagens mostrando alguns dos itens aí que eu tinha no meu celular que estão no empreendimento. Então, esse daqui é uma foto do Città. Essa foto está um pouco antiga, eu acho que ela é de junho, maio, talvez. Aqui na esquerda, um pouco da nossa área de lazer, né? Aqui a questão dos elementos pré-fabricados, né? E também os medidores individuais de água e de gás. As bacias de contenção do Città, nós temos 2 bacias que são muito grandes, elas amortecem um volume muito considerável de água da chuva. Aqui a tomada USB, que a gente colocou nas áreas ali de lazer, no salão de festas, no fitness. E na direita o sistema de atenuação acústica, né, no piso dos dormitórios, essa manta aí que eu tinha comentado. Aqui, esse é o Morana e Iguatemi, mais uma vez ele é o nível ouro, como ele ainda não iniciou, eu só tenho imagens do modelo, né? As 2 torres, elas possuem rooftop com churrasqueira, algo novo aí nos nossos empreendimentos. Uma imagem da região das piscinas, os quiosques aqui, mais o salão de festas, isso tudo tirado do nosso modelo, e eu usei a visualização pelo BIM 360, uma imagem do interior do salão de festas, e tá aí o nosso certificado, né? Esse é o do Passeio Città nível prata, mais gestão eficiente de água e mais inovação. Nosso nível ouro aqui, o Morana e Iguatemi, com mais inovação,
Então é isso aí, pessoal. Essa foi um pouco da nossa experiência com o selo, né? Desculpe a velocidade aí com que eu falei, eu precisei acelerar um pouco, até roubei um pouco do tempo aí, estamos chegando em 20 minutos. Mas eu espero que eu tenha me feito claro, eu espero que vocês tenham gostado. E quaisquer perguntas aí, só falar, estou à disposição. Muito obrigado aí. Muito obrigado, Felipe. Eu acho que as duas apresentações, né, foram muito felizes. Eu acho que essa dinâmica de você apresentar o selo e, ao mesmo tempo, você está vendo o selo em operação, né, de você já certificado, isso passa a vários empreendedores, vários profissionais que estão nos assistindo aqui, dizer que é possível estar sempre melhorando. É bom colocar para todos que a Caixa também está receptiva a essa troca de experiência, entendeu? Com certeza, com E certeza. eu tava olhando aqui, né, algumas perguntas que estavam aí, que está aí no bate-papo, no QIA, né? E eu posso passar por algumas aqui, mas se efetivamente, né, Érica, Angélica, Silvia, se você quiser falar alguma coisa também, já que você está aí, ainda não falar, se você quiser falar alguma coisa, tá aberto para você falar, tá? Quando você quiser, certo? Então, vou passar aqui para algumas que a gente tem aqui no bate-papo, né? Eu vou fazer umas 3 assim e dentro da caixa vocês vão tentar responder. Quais os critérios para participar da certificação, certo? É necessário que a obra seja certificada pela Caixa, uma delas essa. Quantos empreendimentos tiveram no selo Casa Azul Região Norte? Isso na própria apresentação da Caixa está colocando que efetivamente não tem nenhum, né? E estão doidos aí para poder efetivamente certificar, não é isso? A Érica e a Angélica na apresentação falou. Colocou a gestão da redução de emissão de gases de efeito estufa é no processo produtivo? Tem uma pergunta, né, aqui. Se quiserem pergunta, já respondeu algumas coisas aqui, Érica, você pode ir em frente, tá certo? Deixa eu só fazer uma pequenina correção, Nilson. A pergunta ela foi feita em relação a se é necessário que a obra seja financiada pela Caixa, naquela pergunta da certificação. É isso. Isso, dos requisitos. Obrigada. Certo? Eu tenho uma aqui que foi colocado sobre Belo Horizonte, que ele fala da dificuldade de ter acesso, né? Como é que esse processo da certificação e poderia me passar onde eu protocolo o processo e tal. Eu acho que tem um pouco a ver dessa parte da entrega, né, dos documentos aí com relação ao que o Felipe falou. Então, a Érica pode avançar em alguma dessas perguntas aí. Tá legal. Então, bom, em relação... Deixa eu ir aqui para a primeira, que era em relação quantos empreendimentos... Ah, não. Quais são os critérios para participar da certificação e se é necessário que a obra seja financiada pela Caixa? Na verdade, a análise e a concessão do selo Casa Azul, ela é feita pré-contratação, né? Juntamente com a análise do empreendimento para o financiamento na Caixa. Então, assim, o certificado, ele até é emitido anteriormente à contratação, mas na contratação é que você firma realmente quais são as obrigações, né, de cada parte, especialmente da construtora, em atender os critérios do selo. Então, a formalização é feita na contratação, sim, do financiamento da Caixa, quando a análise é feita pré-contratação, né? Mas existe a possibilidade também de se fazer a certificação pós-contratação. Então, o empreendimento já está em andamento e é feito esse aditivo para inserir as cláusulas do selo Casa Azul pós-contratação. Foi o caso do nosso passeio citar, né? Exatamente. Foi feito aí do meio para o fim da... Exatamente. Foi feito um aditivo no contrato que já estava em vigência na Caixa, né?
Na região norte, realmente, a gente ainda, na verdade, assim, já teve, esse é um caso, por exemplo, que ele teve uma análise e foi concedido o selo para um empreendimento no Tocantins, porém, isso já faz tempo, foi na primeira fase, tá, do selo. Porém, ele não foi contratado na Caixa, ele foi contratado em outro banco, então, assim, acabou não se confirmando essa certificação. Érica, Oi. sobre esse assunto, até achei muito interessante a pergunta, né? A pergunta do Neil Henrique, porque ela traz essa reflexão que foi uma grande preocupação nossa nessa nova edição do selo. Eu acho importante a gente destacar. Nós buscamos incorporar. Primeiro ponto, eu penso que ela reflete um pouco o próprio mercado do norte. Então, aí parte uma pergunta já preliminar, né? A resposta do norte em contratação a empreendimentos, ela também ainda não se dá no mesmo ritmo, ainda que proporcional à população, enfim, de outras regiões. E isso é um desafio, né? Hoje nós estamos com nosso modelo de regionalização, nós estamos implantando centralizadoras regionais. Então, em Manaus, nós temos uma centralizadora, e uma das primeiras missões que nós transmitimos a eles foi exatamente, né, fazer uma identificação de quais particularidades, de quais variáveis regionais a gente precisa enxergar e adaptar nos nossos normativos, né? Eu tive a oportunidade, pela Caixa, de trabalhar tanto no norte quanto no sul do nosso país, ou seja, em extremos de zonas bioclimáticas 1 e 8, e enxergar a importância de que realmente essas diferenças sejam acolhidas. E a nova edição do selo, ela permite exatamente a compensação e a identificação em muitos aspectos, seja nos físicos, nos arquitetônicos, sejam nos sociais e nos culturais, né? Então, tem algumas questões que a gente precisa verificar se de fato são de interpretação normativa, como o Felipe mencionou, né, na apresentação dele. A norma, às vezes, ela não diz tanto a forma. E, Felipe, eu não sei se ela deve dizer, exatamente para permitir que ela possa se dar de diferentes formas de organização que as construtoras têm, que as empresas têm. Então, às vezes, essa comprovação pode ser diferente. E a análise também de situações concretas, né? Como, por exemplo, sistema de aquecimento na região norte faz sentido? Né? A exigência de dispositivos economizadores, de sistemas alternativos de energia, é para quando nós fazemos uso de energia. Então, seria uma alternativa. Mas, se ela não for necessária, naturalmente, essa exigência ela não deveria estar sendo observada. Então, né, como o Nilson destacou, a gente também precisa, essa oportunidade é fantástica para nós de retroalimentação também, e de ver as dificuldades aí do selo, para que realmente o nosso objetivo é que ele seja dinâmico, sim, que ele tenha essa melhoria contínua, né, Érica? Eu fiz questão de destacar porque eu achei realmente a resposta, a pergunta muito importante para ser explorada. Obrigada. Tem uma outra pergunta aqui, que eles falam, a Elka Porciúncula, diz: caros, quais exatamente são os incentivos e atrativos em reduções de juros para o empreendedor e para o adquirente? Tá, em relação ao empreendedor, né, ao financiamento do empreendimento, existe uma redução de taxa de juros no contrato de financiamento. Ela normativamente é em torno de ela é 0,25%. Isso para o contrato do financiamento à produção. Para o adquirente, existe de acordo com o relacionamento. Então, já existe a previsão e a normativa também de ter um pacote melhor de valor para o adquirente, porém, é de acordo com a análise pessoal, né? De acordo com o relacionamento do cliente, tá? Isso para produtos, né, com a fonte de recurso SBPE, porque são fontes em que nós, Caixa Econômica, temos maior autonomia aí para essas decisões, né?
Exato. Tem uma outra aqui, que eu acho que já estava respondido aí na apresentação, mas surgiu essa dúvida. Em quais momentos durante o processo de certificação haverá auditoria presencial? Na obra, assim, quando o financiamento é contratado com a Caixa, o empreendimento é contratado, já logo que inicia a obra, já existem vistorias mensais, né? Então, como as especificações já estão previstas no contrato, que é o memorial descritivo e o próprio projeto, já vai ser feito esse acompanhamento rotineiramente, porém existem os marcos de 30%, 70% e 100% para a Caixa receber os documentos, né, que estão previstos para apresentação posterior à contratação. Deixa eu ver aqui. Eu acho que alguém tinha perguntado em relação à gestão das emissões de carbono, então a ideia não é do empreendimento, somente do empreendimento, na verdade o critério ali, o indicador para atendimento seria então a realização do inventário das emissões de carbono e eventuais compensações ou reduções necessárias, né? Tudo isso verificado, então certificado por parte independente. E aí sim uma declaração da empresa de que aquela obra que está sendo contratada vai fazer parte desse inventário em calendários futuros, após a conclusão. Temos aqui uma pergunta, né, que eu vou endereçar a Rodrigo e a Felipe. Com os itens agregados ao produto para atender o selo azul, houve acréscimo significativo dos custos? Não, pouco, porque a gente já tinha em prática, né? A gente, né, várias vezes eu citei ali, a gente já tinha em prática muitos dos critérios. Então, o que teve custo ali foi a modificação das lâmpadas, né? A lâmpada LED com selo Procel, ela é quase o dobro do preço da lâmpada compacta fluorescente. Cara, eu acho que é mais uma questão de tu pensar no projeto mesmo, né? Essa questão dos sensores de presença tu setorizar ali, tu mudar o escopo do teu projeto. É mais isso do que realmente tu investir em alguma coisa. Lógico, né? A gente precisou fazer bacias de contenção. Isso a gente já precisaria fazer antes do selo, mas se a gente não tivesse a permeabilidade necessária, né, que é um critério obrigatório, a gente teria que construir uma bacia de amortecimento e fazer um sistema de reuso de água, né, então, de água da chuva. Então, daí se tornaria caro, mas como os nossos empreendimentos eles são grandes e eles têm todas essas questões, então nosso custo não foi muito alto, assim, talvez não chegue a 10 mil reais aí o investimento que a gente fez nas modificações, porque nós já tínhamos em prática, né? Na realidade, como você está aí já, todas essas partes, de coisa economizadora, iluminação, tarará, você não fez o a mais, mas quem parte do normal para se adequar, entendeu? A esse critério, é mais ou menos essa, teria um aumento, né, dessa questão. Rodrigo, inclusive essa pergunta é de uma pessoa que você conhece muito, Rogério Peleteiro. Um abraço, Rogério. Não, realmente a gente também não teve muito custo a ser incorporado, né? Mas principalmente pelo IPTU verde, né? Que hoje com a outorga verde você tem um benefício realmente financeiro aí na hora de aprovar o projeto. Isso incentiva você a apostar em algumas coisas como a energia solar, apesar de ser um benefício, uma coisa que é vendável, né? É bem comercial você vender isso para o seu cliente. Como eu disse, na pesquisa, os clientes pagam a mais por isso. Então, vale a pena você ter esses itens de sustentabilidade hoje no seu produto, porque o cliente está de olho. Eles estão realmente buscando esses empreendimentos sustentáveis, vamos dizer assim, né? Então, tem alguns itens que, se você falar, que talvez não teria no empreendimento, mas outros, como os dispositivos economizadores de água, tanto na descarga como torneira,
dos nossos fornecedores, acho que todos já têm na linha mais básica, né? Já era prática em outros empreendimentos, até do Minha Casa Minha Vida, que a gente já fez também. Ele tinha esse sistema. Vários outros itens a gente já atendia. O que eu não tinha, que a única coisa que realmente, se você falar que teve que agregar algum custo, foi a conectividade. Ponto de Wi-Fi e tomada USB na área comum. O que o Felipe falou, acho que para botar, até para botar no prédio todo, como a gente deve colocar, não deve gastar 5 mil, 10 mil reais. Então, acho que é mais a preocupação com o projeto. A gente já tinha esse projeto, né, todo pensado para o lado da sustentabilidade, desenvolvido nesse conceito. Né, o IPTU Verde ajudando, né, incentivando a você investir em alguns equipamentos. E para ir para o selo, realmente a gente não teve muito desembolso, não. Ok, eu acho que é importante colocar, porque a gente fica com essa pecha de que custa um absurdo, a pessoa nem começa a desenvolver o projeto com essa condição. Nós estamos colocando essa coisa seguinte, nós precisamos estar, por isso que a gente incentiva as certificações via CEBIC, porque você começa a ter o seu cliente querendo, né, você saber, hoje você não compra, por exemplo, hoje você não compra um aparelho de ar-condicionado sem um selo Procel, né? Não há como você comprar isso, né? Então, é a mesma coisa, você vai comprar o seu apartamento, você está levando tudo, você já está gastando tudo. O que é que custa para você certificar? Muito pouco. E aí você tem que passar uma terceira pessoa certificando aquele empreendimento que você fez com tanto cuidado. Então, eu acho que esse olhar também é um olhar muito importante para o nosso mercado. Angélica, não sei se você está acompanhando aí o bate-papo, ele tem uma pergunta de Pedro Amaral Leite. Você está lendo aí? Sim. Pergunta se eu acho viável para empreendimentos FGTS com certificação do selo azul a redução de custos para contratação de financiamento pessoa física, como, por exemplo, os seguros e pacotes caixa. Pedro, a gente não esgotou ainda todas as possibilidades, inclusive internas, de abordagem, de negociação. Esse diálogo com os seguros é uma frente que pode sim ser aberta, né? A gente precisa iniciar. E, naturalmente, entendendo que empreendimentos com selo, eles trazem em si uma qualidade maior, uma segurança maior, acredito que tenhamos espaço para uma abordagem aí sim para iniciar essa discussão. De qualquer forma, acho que é muito importante a gente destacar que os incentivos, sejam nas taxas de juro, os incentivos financeiros, por mais que entendamos ser importantes, eles não são o nosso foco principal. Eu acho que existem outros benefícios que nós estamos estudando também para oferecer junto às empresas, que eles falam muito mais desse valor agregado aí da marca, dessa conexão com a percepção de qualidade, né, da empresa. A gente está vindo agora numa linha de buscar, isso é um spoiler, né? Já foi dito em alguns outros momentos, mas ainda não é um produto lançado, mas é uma avaliação da qualidade das empresas e o selo dialoga muito forte com isso. E essa qualidade, naturalmente, né, a gente vai estudar, sim, prioridades em contratação, prioridades em esteira. Então, existem benefícios que eles são intangíveis, muitas vezes, né? Mas que, às vezes, eles são muito mais efetivos até para empresas, né? Mecanismos de aferição, mecanismos de liberação de recursos. Então, realmente, a gente está estudando esses benefícios em várias frentes, para além, claro, das questões financeiras. Eu acredito assim, Angélica, também. Eu acho que essa somatória de coisas, né, não é, até porque cada vez mais esses espaços de reduções de taxas, essas coisas são menores, né, até porque pelas reduções de taxas, mas eu acredito ainda que no mercado imobiliário ainda tem um espaço aí que eu acho que foi na conversa que nós tivemos com a BCIP, trabalhando essa condição de que essas reduções que elas vão ocorrer daqui para frente sejam através de empreendimentos mais sustentáveis, entendeu? Então, você abre esse espaço que ainda tem com a redução de Selic, etc.
entendeu? Para que você possa ir para... mas nós estamos indo numa questão de mercado que a gente vê lá fora, né? Nós visitamos na época Londres e tal, e você tem muito hoje o agente financeiro, ele já não empresta recursos para empreendimentos que não são mais sustentáveis, porque muitas vezes lá é um dono só ou poucos donos que eles relocam, sublocam, e a redução dos custos de operação daquele empreendimento é fundamental para a rentabilidade daquele empreendimento. Então, quando você tem uma rentabilidade boa, você vai ter condições de ter o quê? Um melhor retorno, né? E vai ser mais fácil o cara pagar esse financiamento, né? Tem uma pergunta aqui de Renata Lopes, que já foi respondida, que é possível aderir ao selo após iniciada a obra? Sim, é possível, né? Nós estamos fazendo uma enquete aí do grau de interesse aí por região e por pessoas de ter outras lives dessa nas suas regiões. Se vocês puderem estar acessando aqui, porque a ideia nossa é ir justamente para as cidades, para os estados, para as regiões, para justamente estar divulgando mais em cada região, porque cada região vai ter sua particularidade, né? Do mesmo jeito do norte, tem o nordeste. Eu me lembro na época que o pessoal quis, porque aqui na época da Minha Casa Minha Vida teve aquecimento, né? Solar, né? Do chuveiro, não sei o quê, como item obrigatório para você botar na Fortaleza, Bahia, tal, que ninguém, era uma coisa efetivamente que ninguém usa, muito calor já, tá certo? Então, eu acho que essa adaptação para um país tão grande é muito... Tem uma pergunta aqui de Alessandra Beni, que é nossa gestora aqui, para Felipe e Rodrigo. Gostaria de saber um pouco mais sobre a experiência da pesquisa junto aos clientes para saber sobre o apetite de adquirir um empreendimento mais sustentável. Aí acho que isso é para mim mesmo, né? Hoje a gente faz uma pesquisa... Tu podia repetir a pergunta? Podia repetir a pergunta que travou aqui, por favor? Está no bate-papo, lá embaixo. Gostaria de saber um pouco mais sobre a experiência da pesquisa junto aos clientes para saber sobre o apetite de adquirir um empreendimento mais sustentável. Rodrigo, fala, depois Felipe. Essa é uma pesquisa que a gente tem feito para todos os produtos, né? Como eu falei, a gente faz uma pesquisa qualitativa e quantitativa da situação, né, onde a gente vai lançar o imóvel. Ele vai por faixa de renda, faixa etária, sexo, tudo, e define e faz uma pesquisa se aquele produto é viável ou não, da forma que eu estou apresentando, com os itens que eu estou imaginando entregar no empreendimento. E uma das perguntas que a gente coloca lá são itens de lazer, quais são os que prefeririam que tivesse no empreendimento, e também tem um trecho que é um questionário se ele estaria disposto a pagar mais, né, por determinados itens de sustentabilidade, como placa solar, recarga de carros elétricos, entre uma série de itens. Agora eu não tenho aqui todos os itens. E então sai na pesquisa, né, qual é o percentual que ele paga de pessoas que pagariam a mais por determinado item. Isso a gente já tem feito, tem sido prática na empresa, incorporar essa pesquisa, e esse percentual dos itens que a população pagaria a mais vem crescendo a cada dia. Tem item como energia solar que pagariam 90%, né, dos pesquisados pagariam a mais para ter esse item no empreendimento. É bem específico, a gente vai adequando ao que a gente consegue encaixar no empreendimento, mas tem sido bem interessante ver essa evolução, né, do percentual de pessoas que pagariam a mais por isso. Felipe. Da mesma forma que o Rodrigo falou, mesmo sistema de perguntas a gente faz, mas a gente ainda não tem um feedback tão positivo pelo nosso cliente. Muitas vezes o nosso cliente, R$1.000 assim no valor do imóvel já faz diferença, né?
Então, essa questão de sustentabilidade, a gente ainda não consolidou bem essa pesquisa, fez alguns testes, mas muitas vezes ele não dá tanta atenção, né? Mas é uma coisa que a gente ainda precisa botar em prática mais, né? Fazer uma pesquisa mais sólida nesse sentido. Mas eu acredito que sim, acredito que venha cada dia mais ter mais gente buscando questões de sustentabilidade aí nos empreendimentos, mesmo sendo da linha econômica. Eu acho que essa educação também ambiental por parte da própria população, né? De você ver que quem mora num empreendimento com características sustentáveis, outro não, ele sente na pele quando ele vive lá, pagando as Exatamente, contas, tal, exatamente. quando ele vê que tem mais conforto, menos conforto, né? E isso é um processo que vai ao longo do tempo. Nós estamos chegando ao final. Tem uma pergunta a mais aqui que foi me colocado. Já mudaram. Estava vendo uma pergunta aqui, sumiu. Não, tinha um... espera aqui. Aqui. Esse é o pessoal da Caixa. As obrigatoriedades da melhoria que a construtora está sujeita a realizar, escolas, áreas comunitárias, etc., pela legislação municipal, serve de atendimento a alguns itens do selo como melhoria ou tá puxando, como melhoria, ou as melhorias precisam ser distintas? Está no QIA, lá embaixo. Não, os equipamentos, se eles são construídos pela empresa ou mesmo pelo poder público, enfim, a ideia na categoria qualidade urbana é que exista esse entorno qualificado, né? Não importa se é a empresa quem está fazendo ou se é o poder público, a ideia é que esse entorno esteja equipado, esteja qualificado como solução urbana para o empreendimento. Então, pode ser considerado, sim. Ok. Então, eu acho que está... Nossa enquete que nós fizemos aqui com relação à questão do interesse de fazer esse roadshow, está aí na pesquisa, né? Então, você tem aí alta 57%, média 24%. Então, eu acho que vai ser o caminho que a gente fará. A gente vai, ao longo desse período aí agora, identificar por onde nós vamos começar. Provavelmente começaremos por onde tem mais interesse, tá certo? E aí a gente vai desenvolvendo isso, né? E a gente vai se conversando, Érica, Angélica, né? Silvia, justamente, para identificar esses locais. E a gente vai trocando pelos interesses de vocês, nossos também, para que a gente possa estar dando o maior conhecimento possível, né? Eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos. Angélica está com a palavra, né? Se você quiser também, Érica ou Silvia, Rodrigo e Felipe, para a gente dar nossos né, declarações finais para a gente encerrar, que eu acredito que nós tivemos uma grande participação e eu acredito que esse é o início de um trabalho extremamente produtivo e prazeroso. Nilson, Rodrigo, Felipe, né, e todos os participantes, realmente a gente agradece, é uma grande satisfação poder, e vocês observam que a gente fala com entusiasmo, né, sobre esse tema. Realmente é mais do que a nossa obrigação, é a nossa missão e algo que realmente nos honra profundamente poder estar aqui sendo porta-voz desse tema tão importante para todos nós aí. E estamos, sim, eu acho que não teria nome mais feliz do que diálogos, né? Foi uma bela oportunidade, realmente eu acho que foi uma relação ganha-ganha, todos saímos mais ricos desse momento, né? Espero que a gente possa ter agregado um pouquinho aí, motivado
a alguns dos que nos assistem também a buscar conhecer um pouco mais o selo. E a gente está à disposição, tive vários insights, anotamos várias sugestões também, né? É um processo de melhoria constante e a gente só vai poder ser melhor realmente dialogando, né, construindo conjuntamente. Então, agradeço profundamente aí a oportunidade dada à Caixa Econômica e estamos sempre à disposição para poder dialogar sobre esse assunto. Muito obrigada. Obrigado. Érica, você vai querer falar alguma coisa? Obrigada, eu queria agradecer o Felipe, o Rodrigo, você, Nilson, pela oportunidade, o pessoal que participou aí. Como a Angélica falou, diversas foram as sugestões, principalmente aí colocadas pelo Rodrigo e pelo Felipe, estão todas anotadas para a gente conversar depois, e estudar, e agradecer mesmo a oportunidade. Felipe? Legal mesmo. Muito obrigado aí pela oportunidade aí de participar, mostrar um pouco da nossa empresa também, que a gente vem fazendo. E está sendo realmente um prazer para a gente aí participar de tudo isso. Muito obrigado. Chamar você para justamente estar próximo da CEBIC, que a gente vai ter outros trabalhos juntos aí quando chegar na sua região, viu? Só entrar em contato. Tá bom, obrigado. Rodrigo? Não, é isso. Eu que agradeço a oportunidade aí, para poder apresentar um pouco do que a gente fez. E estou à disposição, sempre que precisar. Tamo junto. Tem outros produtos aí para depois o pessoal aprovar. Vamos lá. Isso. E quando chegar também na nossa região aí, vamos aqui na região, né? Vamos trabalhar juntos e trabalhar juntos também na adequação aí junto com o IPTU Verde e o selo Casa Azul. Então, gostaria de agradecer a Raquel aí, nossa gestora do CMA, por toda essa coordenação, a Alessandra, né? Uma equipe só, né? Já a CEBIC realmente tem uma equipe maravilhosa e mais uma vez agradecer pela parceria, né, com a Caixa Econômica. Eu acho que a gente tem muito que agregar ainda dentro do selo e reforçando o que Carlos Henrique disse, justamente a gente ter uma certificação viva, que a gente possa estar melhorando, colocando, né, como se diz assim, bem claro, sem medo de ser feliz. Ok, então muito obrigado. Obrigado a todos. Viu? Até a próxima. E com certeza faremos mais outro show aí com relação a esse assunto. Um abraço.